Olá, pessoal do sexto ano. Eu sou o professor Peterson e hoje nós temos aula de Educação Física. Quero aproveitar também para cumprimentar o Tiago. Tudo bem aí, Tiago? Ok. O Tiago vai nos acompanhar na aula de hoje, interpretando a nossa aula em Libras. Também quero lembrar vocês, se você está assistindo essa aula pela internet, não esqueça de acessar lá o Google Classroom e responder a atividade que está no primeiro link. É muito importante que você responda a essa atividade, porque isso vai garantir a sua frequência nessa aula. E se por um acaso você não tem acesso à internet e está assistindo a aula pela TV, lembre de conversar na sua escola para acertar lá com a sua escola como que vai ser a sua atividade. Você pode também copiar os exercícios da nossa aula aí no seu caderno. Vamos começar então? Vamos começar dando uma lembrada no que foi a nossa aula passada, né? Na aula passada, a gente viu os jogos acrobáticos, o clownescos e os jogos diversos. Então, na aula de hoje, nós vamos continuar nessa estrutura do circo. A gente vai continuar falando de atividades de ginástica circenses. Então, se você gosta de circo, você vai gostar muito da aula de hoje. Aproveita, se arruma aí no seu sofá, na sua cadeira, pega uma pipoca e vamos lá conhecer um pouquinho mais do circo. Hoje, nós vamos tratar das acrobacias em tecido e do trapézio. Uma atividade bem mais contemporânea no circo e outra muito antiga. Vamos em frente, então? Começando pelos tecidos. O tecido acrobático é uma arte circense contemporânea de acrobacia aérea que mistura força e beleza. É aquela arte onde o tecido fica pendurado no teto, num lugar bem mais alto, e o acrobata usa esse tecido envolvendo o seu corpo nesse tecido e aonde ele executa essas acrobacias, tá? Vamos mais um pouquinho. Nessa prática é utilizado um longo tecido suspenso, fixado com uma alça feita a partir de nós ou equipamentos de escalada, ficando com as duas pontas penduradas. Então, o tecido ele é preso mais ou menos na sua metade, certo? Para que as duas pontas fiquem penduradas. Então, o acrobata ele tem duas pontas de tecido para se segurar. Em alguns lugares ainda, esse tecido, essa parte fixa do tecido, pode subir e ir mais perto lá do teto, né? Ou da estrutura onde ele está preso, ou descer, ok? Podem envolver um ou mais artistas nessas acrobacias, todos eles se sustentando nesse tecido. Existem várias maneiras deles utilizarem o tecido. Às vezes, esses dois artistas podem estar numa mesma estrutura de tecido, ou então várias estruturas de tecidos, uma para cada artista, tá? O tecido acrobático desenvolve principalmente a resistência muscular, a flexibilidade, a beleza dos movimentos e a expressão corporal. Por isso que nós podemos até classificar as acrobacias com tecido como um tipo de ginástica, né? Podemos considerá-la como uma ginástica circense. Não existe um esporte, né? Uma avaliação. O objetivo é com a beleza, com a apresentação. Mas é uma atividade que exige muito do acrobata. Ele precisa sustentar o próprio corpo, o peso do próprio corpo, com a força dos braços e das pernas. Para realizar as acrobacias, ele precisa ter muita flexibilidade, uma abertura muito grande dos membros, das pernas, dos braços, tá? Então, o exercício que ele faz nesse tecido é basicamente os mesmos exercícios que um ginasta faz numa modalidade esportiva. Inclusive, nós temos até algum registro de ex-ginastas que passaram
a integrar circos fazendo esse tipo de apresentações. Não existem restrições quanto à prática, pois é uma atividade para todos. Claro que vai haver uma evolução, todo mundo que começa nessa atividade vai começar no mais fácil e conforme você for treinando, desenvolvendo a sua força, a sua flexibilidade e a confiança, a sua experiência com os tecidos, é que você vai melhorando, né? Vai aumentando a altura e os teus movimentos vão ficando mais complexos. No tecido acrobático, são realizadas manobras de grande dificuldade, tais como figuras, torções, giros, inversões e quedas, que é quando o acrobata deixa o seu corpo descer pelo tecido e se recupera, como se ele fosse desenrolando, tá? Então, todos esses movimentos são feitos no alto, preso apenas pelo tecido. Então, a gente tem que lembrar exatamente isso. Não existe nenhuma outra coisa segurando esse acrobata. É só o tecido e ele se segura ali com as mãos, por isso precisa ter muita técnica para fazer um giro, um enrolamento e para executar a queda também. Vamos então para o nosso primeiro exercício da aula de hoje, tá? Qual arte circense está sendo representada na imagem? Então, vocês têm uma imagem ali com uma acrobata realizando uma apresentação ou um treino, tá? Temos algumas alternativas, você vai olhar com bastante atenção para essa imagem e vai tentar identificar qual é a arte circense que ela está demonstrando ali, ok? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem avaliar, poderem observar com bastante cuidado aí essa imagem e nós voltamos daqui a alguns minutinhos.
E aí, você conseguiu identificar? Vamos dar uma olhada na imagem? Então, nós temos ali uma moça, né, que está com o corpo preso em dois pedacinhos, né, dois tecidos ali, né? Você pode ver que o pé dela está enrolado no tecido e ela ainda se segura com as mãos. Então, olhando as nossas alternativas aqui, claro que a resposta correta está lá na alternativa D, a arte circense que ela está representando ali é o tecido, essa que nós acabamos de conversar agora, ok? Vamos então agora para o nosso segundo exercício, né? O primeiro estava muito fácil, esse está um pouquinho mais complicadinho, né? Vocês vão ter que ler com bastante atenção. Vamos ler juntos então a primeira vez, depois você lê novamente para responder. Marque verdadeiro com a letra V ou falso F nas afirmações abaixo. O tecido acrobático é uma mistura de força e beleza. É uma arte circense de acrobacia aérea. Existem restrições quanto à prática da modalidade, ou seja, não é qualquer um que consegue fazer, né? Figuras, torções, giros, inversões e quedas são manobras de grande dificuldade. Então, eu vou dar mais um tempinho, mais alguns minutos. Eu quero que vocês leiam de novo cada alternativa e marque aí se você acha que ela está verdadeira ou falsa. Daqui a uns minutos nós voltamos para corrigir.
E então, você conseguiu identificar todas as alternativas? Vamos corrigir juntos, então? Olha lá. Na verdade, né, nós só temos uma alternativa falsa. Aqui diz que existem restrições quanto à prática da modalidade. Não existem restrições, né? Treinando, aprendendo, numa progressão, todo mundo pode aprender essa arte do tecido. As demais alternativas, elas estavam todas verdadeiras. O tecido acrobático é uma mistura de força e de beleza. É uma arte circense de acrobacia aérea, né? É feito no ar e não no chão. E as figuras, as torções, os giros, as inversões e as quedas são manobras, sim, de grande dificuldade, mas que são aprendidas ao longo do treinamento. Agora, nós vamos tratar de um segundo assunto da nossa aula, o trapézio. O trapézio ele é tão antigo quanto o circo. Então, o tecido que nós vimos anteriormente, nós vimos que ela é uma arte contemporânea, ela tem pouco tempo no circo, começou a ser desenvolvida há pouco tempo. Já o trapézio, não, o trapézio ele é muito antigo, né? A origem dele é quase que a mesma origem do circo, né? Vamos entender um pouquinho mais sobre o trapézio? É o aparelho básico do treinamento de acrobacias aéreas. Mistura a firmeza do metal e a maleabilidade das cordas ou dos cabos, oferecendo apoios ao acrobata. É uma das primeiras técnicas de acrobacia desenvolvidas pela humanidade. Vamos aprender um pouco mais? Então, o que é o trapézio? O que é isso? Nada mais é do que uma barra de ferro presa na horizontal, certo? E ela é suspensa por cordas ou cabos na sua extremidade. E essas cordas ou cabos estão fixadas numa estrutura, por exemplo, no circo, né? Ou no teto do local onde está se treinando o trapézio, né? Então, nada mais é do que isso, uma barra presa por cordas ou cabos. A origem do trapézio é incerta, como eu falei para vocês, é tão antigo que a gente não consegue determinar. Acredita-se que tenha surgido com os dançarinos de corda. Em sua forma atual, acredita-se que tenha sido criada pelo coronel espanhol Francisco Amoros, em 1813. Nossa, gente, isso é muito tempo, né? 1813 faz muito tempo que ele desenvolveu. Mas, na verdade, ele não inventou. Ele fez uma adaptação para um tipo de treinamento. Essa era a ideia dele. Agora, vocês olhem só. Se ele era um coronel, um militar, para que você acha que ele usou isso, hein? Os ginastas nas escolas militares praticavam o trapézio. Então, o trapézio desenvolvido por aquele coronel espanhol tinha o objetivo de treinar soldados, né? Era um equipamento de treinamento para os soldados. Em 1859, surgiu o trapézio de voo com o ginasta francês Jules Léotard, que encantou o público ao voar entre 3 trapézios. Após isso, o mundo do circo adotou essa modalidade. Então, em 1859, um ginasta, né, inventou esse trapézio pendular, esse trapézio, né, solto no ar, e ele conseguia pular de um trapézio para o outro. A partir daí, né, essa atividade acabou sendo trazida para dentro dos circos para virar uma grande apresentação, né, para entreter o público. Os trapezistas são artistas de circo que realizam acrobacias e equilíbrios no trapézio, né? Não só as acrobacias, os giros e as trocas, mas também alguns movimentos de equilíbrio, quando o trapezista fica em pé sobre aquela barra do trapézio e balança nele como se fosse um balanço, né? No trapézio podem ser realizadas várias manobras, como suspensões,
giros, saltos, equilíbrios, retomadas e as quedas. Se você já teve a oportunidade de ir ao circo, com certeza você já assistiu uma apresentação de trapezistas, né? E você sabe que é uma apresentação muito empolgante, porque parece que eles a qualquer momento vão cair, né? Não vão conseguir fazer aquele movimento e vão acabar caindo. Mas é algo tão bonito que o pessoal, né, quem está assistindo até perde o fôlego, né? Não cansa de ficar olhando para o alto e ver todas aquelas manobras aéreas que são realizadas lá no céu. Além do trapézio, podem ser utilizados outros equipamentos para realizar as acrobacias aéreas, como arcos. Então, nós estamos vendo ali naquele GIF, né, uma apresentação de arco. Nessas apresentações de arco não tem tanto o balanço, né? O arco faz mais um giro sobre o próprio eixo e os acrobatas vão modificando posições de parada, formas de se segurar e de posicionar o corpo nesses arcos, né? Então o arco normalmente ele não tem aquele movimento pendular, ele só gira em volta da corda que o sustém. Algumas modalidades de trapézio ainda são o fixo, o sincronizado, o voador, o Washington, o solo, o duplo, o triplo, o múltiplo, a dança trapézica, entre outros. Nos circos, normalmente aquelas apresentações que nós vemos nos circos, trata-se de um trapézio voador, quando os trapezistas voam no ar, trocando de trapézio, né? Fazendo trocas entre os trapézios, né? Os saltos são feitos a pelo menos 10 metros de altura. Embaixo há uma rede para a segurança dos praticantes. Muito importante essa rede e numa próxima aula a gente ainda vai falar sobre ela, tá? Vamos deixar ela aqui na espera, porque nós vamos voltar a falar sobre essa rede usada na proteção dos trapezistas na nossa próxima aula. Exige muita confiança entre os participantes. Em muitas ocasiões, são realizados por membros da mesma família. Por quê? Normalmente, enquanto um integrante da equipe executa os saltos e os giros, um outro integrante é o chamado aparador, é o que segura aquele que fez o salto, tá? Então, tem que haver uma confiança muito grande entre as pessoas envolvidas. Aquele que salta tem que confiar muito no seu aparador, porque é ele que vai garantir a sua segurança, tá? Quando eles juntam as mãos, essa juntada aqui de mãos tem que ser extremamente segura e confiante, né? Por isso que, por existir esse sentimento de confiança entre os dois, é que normalmente isso acaba acontecendo entre familiares, por exemplo, irmãos, né? É muito comum nós vermos irmãos formarem trupes de trapezistas para executar esses movimentos. Nosso exercício 3, vamos lá? Novamente, marcar verdadeiro ou falso nas afirmações abaixo. Então, de novo, vocês vão precisar fazer uma leitura naquele tempo, com um pouquinho de mais calma, analisar essas afirmações e colocar ali se elas são verdadeiras, marca com um Vzinho, ou se forem falsas, põe um F, ok? Vamos lê-las juntos? O trapézio mistura força e beleza. Não se sabe ao certo a origem do trapézio. Jules Lyotard foi um ginasta que encantou o público ao voar entre 3 trapézios. E não é necessário confiança entre os trapezistas, né? É facinho, se cair não tem problema, tem a rede mesmo, né? Então, quero que vocês pensem um pouquinho, leia de novo cada alternativa e marque se ela é verdadeira ou falsa. Daqui uns minutinhos nós voltamos.
Você leu novamente cada alternativa? Conseguiu identificar se ela é verdadeira ou falsa? Vamos corrigir juntos então? Olha só, o trapézio mistura força e beleza? Na verdade não, né? O trapézio ele mistura muito mais agilidade, né? Força e beleza a gente vê lá nos tecidos. Aqui no trapézio, nem tanto. A beleza está presente, mas a força ainda é preciso ser mais ágil, tá? Não se sabe ao certo a origem do trapézio. Verdadeira, né? Aquilo que a gente falou já lá no comecinho desse assunto, né? A gente não sabe dizer exatamente quando que isso começou. Jules Lyotard foi um ginasta que encantou o público ao voar entre 3 trapézios. Sim, foi um dos primeiros, né? Antes dele, o trapézio era mais usado lá para treinamento militar, né? Daí o Jules foi que começou essa história de voar de um trapézio para o outro. E não é necessário confiança entre os trapezistas. Não, né? Essa alternativa está falsa, né? Nós vimos até que muitas vezes integrantes, né, membros da mesma família é que acabam constituindo as companhias de trapézio exatamente por conta dessa confiança entre as pessoas envolvidas. Quarto exercício nosso hoje, é o último da nossa aula. Qual elemento dá segurança para a prática do trapézio, né? Eles estão lá voando, não existe nenhuma corda segurando, né? Aonde que está a segurança? Dê uma lida nas alternativas, daqui uns minutinhos a gente volta para corrigir.
Então, você lembrou quando eu falei sobre esse item de segurança para o trapézio, né? Se você lembrou, com certeza você acertou esse exercício. Olha lá. O que dá segurança para a prática do trapézio é a rede esticada abaixo dos trapezistas. E eu ainda disse para você, não se esqueça dessa rede, porque na próxima aula a gente vai voltar a falar dela, tá? Vamos lá. Então, na nossa aula de hoje, nós tratamos de duas artes circenses de acrobacias, né? As duas são acrobacias aéreas, o tecido e o trapézio. O tecido, ele é muito mais contemporâneo, mais moderno, tá? A gente pode deixar bem simples, é como se fosse um tecido preso no teto, né? E o acrobata usa o tecido para se enrolar, para fazer giros, para fazer posições de paradas, né? Sustentações no tecido. Já o trapézio, ele é uma acrobacia muito mais dinâmica, né? Os trapézios, eles estão em balanço e, normalmente, o mais comum que nós vemos é a troca, né? O trapezista trocando de trapézios, saltando, e nesse salto, nesse espaço de voo, realizando giros e acrobacias. O trapézio, como a gente viu, ele é muito mais antigo. Nós não conseguimos nem identificar qual é a sua origem, né? Aprendemos que ele foi usado também para treinamento de militares, certo? Bom, a nossa aula vai ficando hoje por aqui, tá? Espero que você tenha entendido um pouquinho mais sobre essas duas artes de circo. Quando essa pandemia for embora e nós pudermos voltar a frequentar o circo, com certeza você vai olhar essas duas artes, essas duas apresentações lá no circo e vai lembrar de mim. Vai dizer, olha, o professor do Aula Paraná falou desse tecido, falou do trapézio, ok? Fique bem e, se possível, fique em casa. Tchau, gente.